Essa foto comunica alguma coisa para você? Vocês lembram que na semana passada eu pedi para que nós orássemos pela nossa nação, particularmente por nossas autoridades, porque era um dia com potencial de acontecer confusões, era um dia com potencial de injustiças serem perpetradas e, graças a Deus, isso não aconteceu. Graças a Deus. E eu não tenho dúvida de que Deus, na sua soberania, queria usar as nossas orações para que assim fosse como assim foi. Agora, se nós perguntarmos para a sociedade quantas pessoas estavam lá, você sabe que opiniões serão divididas. Não é verdade? Porque alguns vão insistir que havia um determinado número. Outros não vão estar sequer preocupados com isso. Na realidade, sendo muito franco com vocês, se você perguntar para um esquerdista quantas pessoas estavam lá, ele vai dizer algo em torno de 180 mil pessoas, reproduzindo uma estimativa que um órgão isento da nossa sociedade fez a respeito do número de pessoas que compareceu àquela manifestação. O engraçado, o cômico e o hilário que essa mesma instituição, que este mesmo órgão, fez uma estimativa para um número relativamente parecido com esse de 4 milhões de pessoas. Então, nisso se observa a grande isenção deste órgão que se propõe a fazer esse tipo de estimativa. Queridos, eu penso que o esquerdismo é a representação presente, atual, da mentalidade e da cosmovisão pós-moderna. Sabe por quê? Porque a cosmovisão pós-moderna não está preocupada com a verdade. Ela está preocupada com as suas sensações. Não importa o que você vê, importa como você se sente em relação ao que é visto. E, portanto, se o seu sentimento não se agrada daquilo que você vê, você então reinterpreta a história. Você dá um outro significado para a realidade. Os fatos deixam de ser relevantes. Eles dão lugar àquilo que tem sido falado com muita constância, muita regularidade no nosso tempo, dão lugar a narrativas. A propósito, diferente do que este termo significa, pensando da perspectiva linguística, da gramática da língua portuguesa, narrativa aqui não significa o contar fatos, mas significa uma ressignificação da realidade. Em outras palavras, é o que não é. Agora, a cosmovisão pós-moderna não tem dificuldade e resistência apenas à verdade, apenas aos fatos. A cosmovisão, a perspectiva pós-moderna tem também resistência grande em relação a convicções, em relação à certeza. De modo que, se você está diante de um pós-moderno e afirma alguma coisa com uma certa convicção, ele não vai se agradar disso e vai atribuir você o adjetivo de arrogante, porque só arrogantes se postam dessa maneira, porque só arrogantes assumem essa postura de ter certeza a respeito de algumas coisas. É verdade que, por vezes, algumas pessoas que têm convicções fortes as expressam, as sinalizam de maneira arrogante. Isso é verdade, mas isso não significa necessariamente que convicção, certeza, firmeza é sinal ou sinônimo de arrogância. Não é. Sabe por quê?
Porque a Bíblia nos convoca a ter convicções. A Bíblia nos chama a ter certezas, sem problema nenhum. É verdade que nós não vamos saber todas as coisas. É verdade que muitas coisas continuarão misteriosas para nós. E diante delas nós deveremos assumir com toda convicção e com toda certeza: não sabemos. A propósito, há um conselho que eu normalmente dou para pessoas que estão sendo preparadas para o ministério, que estão em algum seminário. Quando elas se virem diante de uma questão, diante da qual elas não têm convicção, não tenha constrangimento, diga: não sei. Não há demérito nenhum quanto a isso. Muito pelo contrário, nisso há virtude, porque de fato nós não sabemos todas as coisas. Deus é inesgotável, Deus, Ele é abundante, Deus é infinito, nós não temos como alcançar tudo de Deus. Nós não podemos conhecer Deus exaustivamente, mas podemos conhecê-lo verdadeiramente. E a verdade que nós podemos conhecer a respeito de Deus se encontra nas Escrituras, e porque se encontram lá, nós podemos afirmar de forma firme: temos convicção, temos certeza das afirmações e das convicções que temos. A Bíblia nos chama para ter certeza. O texto no qual vamos refletir hoje, ele se propõe a dar certeza para alguém. Ele se propõe a se aproximar de alguém para que essa pessoa, uma vez duvidosa, uma vez cambaleante diante dos tópicos e dos princípios e dos grandes alicerces da fé cristã, ela possa ter convicção a respeito deles. E esse texto se encontra aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, dando início à nossa longa série, com várias temporadas de exposições deste Evangelho de Lucas, série que eu intitulei Um por Um. O Evangelho que muda um, muda tudo. E nós veremos isso a partir deste texto da Palavra de Deus, inicialmente aqui em Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, texto para o qual eu peço que você se dirija, e texto que tem uma ideia central, uma ideia que eu quero propor para você. A propósito, essas frases que normalmente eu apresento para os irmãos têm um nome técnico. O nome técnico dessa frase é proposição, porque ela é uma afirmação. E é uma afirmação que não é construída, elaborada ao meu bel prazer ou de forma aleatória. Não, é uma afirmação que se baseia naquilo que está escrito. E é uma tentativa de resumir o texto sobre o qual estamos nos debruçando, para que essa afirmação, de alguma forma, faça com que nós lembremos de tudo aquilo que foi tratado enquanto refletíamos e expunhamos o texto das Escrituras, particularmente aqui o texto de Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. E a ideia que eu quero propor a partir desse texto é a seguinte: quem não recebeu o Evangelho com toda firmeza deve ser ajudado a ter nele plena certeza. Vou repetir: quem não recebeu o Evangelho com toda firmeza deve ser ajudado a ter nele plena certeza. Então vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Para quê?
para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Te agradeço, ó Deus, por tua bondade em colocá-la diante dos nossos olhos, e mais do que isso, tua bondade em nos dar um espaço e um tempo para que possamos, com liberdade, pelo menos ainda, de refletir nela, de pensar, de meditar, de forma que entendamos o que o Senhor quis dizer por meio do teu escritor e quais eram os propósitos que o Senhor queria alcançar por meio deste escrito inspirado, sagrado, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja pleno e plenamente preparado para toda boa obra. Nossa expectativa, Senhor, é então que o Senhor promova edificação aqui a todos nós, de modo que nós sejamos assim preparados para toda boa obra do Evangelho de Jesus Cristo. Eu te peço isso, Senhor, e já te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vocês devem se lembrar, pelo menos aqueles que participaram do nosso estudo bíblico que acontece, que na verdade foi reiniciado, retomado ontem, às 11 horas, que é importante que nós demos atenção a algumas informações estas que têm a sua importância justamente porque elas vão nos ajudar a interpretar o texto bíblico de forma responsável e precisa. Tecnicamente, essas informações são chamadas de aspectos introdutórios. Todo livro bíblico, toda obra da Escritura tem estes aspectos. Estes aspectos introdutórios basicamente são constituídos de informações a respeito da autoria, a respeito da data em que aquela obra foi escrita, destinatário, ou seja, para quem aquele livro, obra, carta estava sendo direcionada, a sua mensagem, seu propósito, entre outros dados. Um deles, queridos, destes que foram citados agora, parece que em determinadas ocasiões não faz muito sentido, ou pelo menos ele comunica muito pouco para aqueles que têm contato com essa informação. Recentemente, eu e Deise participamos de um culto em que o pregador fez menção a este aspecto, a qual me refiro, a data. E na ocasião ele, de fato, apresentou essa informação, mas ela parecia não trazer nenhum benefício ou nenhuma informação relevante para aqueles que estavam presentes. Foi só mais uma informação junto com outras, mas cujo propósito talvez não tenha sido atingido. Veja, quando os estudiosos pensam em dados como este, há uma razão de ser. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, muito provavelmente foi redigido no ano 62 depois de Cristo. Beleza. E daí com isso, gente? Eu quero apresentar para vocês alguns aspectos relevantes relacionados justamente a esta informação, porque existem dados importantes que estão diretamente ligados a este aspecto. Veja, um primeiro aspecto relevante relacionado a esta data é o fato de que em menos de 30 anos já havia pelo menos 3 gerações de testemunhas. O texto diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que? Temos os muitos que estão transmitindo algo
conforme o que foi transmitido por outros. Ou seja, estes primeiros a serem citados, eles são, digamos assim, uma geração posterior. Isso significa que havia uma geração que nós podemos chamar de fonte primária. Só que quando nós lemos e continuamos lendo o texto, quando nós chegamos ali no versículo 3, Lucas diz: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito. Temos um outro testemunho. Então temos testemunhas originais, as fontes primárias, nós temos fontes secundárias e nós temos uma fonte terciária, a pessoa de Lucas, que se propõe a escrever com base nos testemunhos que estavam abundantemente circulando naquela época. Vejam, essa informação, ela está diretamente relacionada com a data. Como é que eu sei que em menos de 30 anos já havia pelo menos 3 gerações de testemunhas? Porque eu sei que no ano 33, o Senhor Jesus ascendeu aos céus. E de lá começou a era da igreja. Faça as contas. Temos 29 anos passados. Ou seja, quase 30 anos. E depois de 30 anos, nós já temos testemunhas abundantes. 3 gerações. Segundo aspecto relevante relacionado a esta datação é que em menos de 30 anos já havia material abundante sobre o Evangelho. Muitas testemunhas, gerações de testemunhas. E queridos, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Quando eu falo geração, eu não estou tomando esse termo no sentido de geração familiar. Eu digo de discípulos que são fruto do trabalho de pessoas que vieram antes. Então, temos 3 gerações de discípulos. Os que foram a fonte original, os que vieram depois deles e os que vieram em seguida. É nesse sentido que eu estou tomando o termo. Pois bem, muita gente testemunhando. E isso em menos de 30 anos. Já havia muito material a respeito do Evangelho na praça. E há um terceiro aspecto muito relevante também, relacionado à datação. E que aspecto é esse? É a realidade de que em menos de 30 anos já havia deturpação do Evangelho. Como é que eu posso afirmar isso? O texto diz que o seu destinatário, embora instruído, precisava ter certeza das coisas que lhe foram ensinadas. Essa incerteza pode ser consequência de uma de 2 coisas. Ou porque nem todos os tópicos a respeito do Evangelho foram transmitidos para ele, ou porque já corria naquele tempo falsos evangelhos. E esses falsos evangelhos, como vocês bem sabem, queridos, influenciavam pessoas. E colocava, disseminava, semeava nessas pessoas dúvidas. E elas começavam a titubear na fé. Perceberam? Tudo isso tem relação com a data. E eu estou mostrando isso para vocês para demonstrar que este aspecto introdutório de todos os livros bíblicos tem relevância. Agora, é importante que quando esse aspecto é citado, é mencionado, é importante que a relevância dele seja demonstrada para que os irmãos consigam percebê-la. Muito bem, eu acabei de dizer para vocês que em menos de 30 anos nós tínhamos já 3 gerações de testemunhas. Qual era o trabalho da segunda geração? Aqui é primeiramente mencionado. O texto diz assim, olha, visto que muitos, veja que essa geração, ela não é uma geração que consiste de poucas pessoas. Lucas, ao escrever e colocar
essa característica aqui, ele quer chamar a nossa atenção para a abundância que já havia naquela época. Muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Qual era o trabalho desse pessoal, segundo este primeiro versículo aqui de Lucas, capítulo 1? O trabalho desse pessoal era oferecer um testemunho, gente. Um testemunho muito acurado. Esse pessoal estava ali, correndo na história, transmitindo não narrativas, transmitindo fatos. O texto diz isso. Muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos. E vejam, estes fatos, eles podem ser tomados como tal, porque houve um trabalho. O texto diz que eles empreenderam uma narrativa coordenada. O que isso quer dizer? Significa que, e a propósito, essa narração ou essa narrativa, esse termo que é utilizado aqui no versículo 1, diz respeito a uma multiplicidade, a uma diversidade de acontecimentos. E porque eram acontecimentos, eles ocorreram no tempo e no espaço e eles poderiam ser verificados. Eles empreenderam, eles trabalharam, eles derramaram suor. Um suor que deu resultado, porque este empreendimento foi um empreendimento coordenado. O que isso significa? Significa que havia organização, que havia exatidão, que havia compromisso com a precisão daquilo que seria transmitido. Então, o trabalho dessa geração era transmitir fatos, que, como o próprio texto diz, se realizaram. E Lucas fala, se realizaram entre nós. O que isso significa? Significa que, por ter acontecido, por ter se cumprido, por ter se realizado, por ter sido fato, por terem sido fatos ocorridos entre nós, era possível que estes que compunham este grupo poderiam atestar, poderiam confirmar, poderiam dizer, não, eu também testemunhei, sim, eu sei dessas coisas. São poucos os que não ouviram falar dessas coisas, e os que ouviram estão conosco confirmando. E vejam, é um testemunho de fatos, fruto de um labor, fruto de um trabalho que deu resultado. Mas esse trabalho se baseava num trabalho anterior. Por isso ele diz, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme. Este conforme aqui, queridos, está comunicando que os fatos que eles comunicaram não era uma invenção da cabeça deles. Não foi um negócio, não foi uma obra de ficção que foi gerada pela criatividade daquelas testemunhas. Não, eles testemunharam conforme o que? Um outro testemunho. E isso nos chama para o trabalho das fontes originais. Isso nos chama para o trabalho da primeira geração. E qual foi o trabalho da primeira geração? Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Qual era o trabalho desse pessoal? Testemunhar fatos. Testemunhar acontecimentos. Testemunhar ocorrências. Não era testemunhar sentimentos e interpretações do que foi visto e do que aconteceu, mas era retratá-los como eles de fato se manifestaram.
O trabalho desse pessoal era, portanto, a semelhança da segunda geração e até influenciando-a, era testemunhar, comunicar, verbalizar fatos. E este testemunho era um testemunho seguro. Por quê? Veja só o que o texto diz. Conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e servos da palavra. Veja, desde o princípio, esta expressão comunica que esse pessoal não foi exposto aos fatos enquanto eles estavam correndo, ou seja, não era um pessoal que pegou o bonde andando. Não, é um pessoal que vem acompanhando o que tem acontecido desde que começou a acontecer. Então, eles, quando testemunham a respeito destes fatos, eles dão esse testemunho com propriedade, porque eles têm acompanhado, eles têm seguido, eles estão acompanhando as ocorrências, a história, enquanto ela acontece. E o detalhe, queridos, que é um detalhe, na verdade, dois detalhes muito importantes a esse respeito, é que eles não apenas estão acompanhando desde o princípio, mas eles acompanham visualmente o que tem acontecido. Eles são, como diz o texto, testemunhas oculares. Eles viram o que estava diante dos seus olhos. Para quem é aí profissional do direito, sabe da importância de um testemunho. A propósito, testemunhas normalmente são convocadas para participar de julgamentos. Qual é o objetivo da testemunha? É que, por meio do seu testemunho, toda a verdade se estabeleça. Se essa participação no julgamento, se esse testemunho for um testemunho, digamos assim, ocular, ou, por exemplo, se for um testemunho que é fornecido por meio de imagens, ou um testemunho que é fornecido por meio de áudios, estes testemunhos têm peso enorme na definição e na direção que o julgamento vai adotar. Testemunho ocular tem um peso, uma relevância, uma importância muito grande. Esta primeira geração, ela não vem só acompanhando desde o princípio o que estava acontecendo, mas ela acompanha ocularmente, ela vê. É assim, não há invenção, como eu disse, não é delírio, não é obra de ficção, é um fato constatável, verificável, que está diante dos nossos olhos, é uma realidade, ela não pode ser negada. Se eu negar a realidade, eu estou negando o sentido das coisas, eu estou negando a verdade. A propósito, há um outro elemento relacionado a esse grupo, a primeira geração. E qual é este elemento? É o fato de que eles não só acompanhavam desde o início o que estava acontecendo, eles não eram apenas, o que gera muito, testemunhas oculares do que havia ocorrido, eles também eram ministros da palavra. Com isso, o que Lucas está comunicando para nós, queridos, esse pessoal tinha compromisso com a verdade. É um pessoal que não estava disposto a fazer relatos com base nos seus sentimentos, com base na subjetividade da interpretação humana. Não. Eles eram ministros da palavra. É verdade que a palavra traduzida aqui por ministros, em outras versões, é traduzida por servos, não é? A palavra que é tradicionalmente traduzida por servos não é a palavra que está aqui, não é? Por isso me parece ser mais adequado descrever este pessoal como assim é feito aqui. Eles eram ministros,
É verdade, todo ministro da palavra é servo dela, mas ele está dando aqui um outro enfoque. Existe uma outra nuance nessa palavra, e a nuance é de gente que trabalha em favor desta verdade e está comprometido com ela, ao ponto até de dar a sua vida, se necessário fosse, para que ela fosse estabelecida, para que ela fosse conhecida e para que ela fosse propagada. Essa é a segunda geração. E o trabalho dessas gerações produziu um efeito, produziu um resultado. É o que nós vemos no versículo seguinte. Ele diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Como assim, Abner? É um efeito dos testemunhos anteriores. Vocês viram como é que começa o versículo 1 de Lucas? Capítulo 1. Começa dizendo assim: visto que. Essa expressãozinha não está ali à toa. Ela está comunicando alguma coisa para o seu leitor imediato. Não é muito comum, por exemplo, você iniciar uma obra literária, uma carta, um livro, com uma expressão como essa. De fato, não é comum, porque ela sugere que algo foi escrito anteriormente ou que algo foi tomado como base. Seja como for, ainda que essa expressão não seja tão comum assim, ela significa algo. O que ela significa? Ela significa que o que está sendo escrito é efeito, ou o que se decide fazer é resultado, é efeito, é uma reação a uma ação que já vinha ocorrendo. Então Lucas diz: visto que muitos testemunharam, conforme os que testemunharam, então me pareceu bem. Me pareceu bem o quê? Me pareceu bem também testemunhar, gente. Perceberam? Visto que o testemunho é abundante, eu me sinto estimulado, eu me sinto induzido, eu me sinto empurrado, motivado a testemunhar também. A primeira geração testemunhou, a segunda geração testemunhou. O que eu vou fazer, sendo a terceira? Eu vou testemunhar também. Eu vou testemunhar também, porque eu também sou servo da palavra, porque eu também sou, em certo sentido, ministro dela. Então eu vou seguir esta tradição de testemunho. O que eu vou testemunhar? A propósito, qual é o método e a composição deste escrito, desta obra que eu sou estimulado a produzir? Veja, o texto diz: igualmente a mim me pareceu bem, ou seja, me pareceu adequado, me pareceu justo, me pareceu que era isso de fato que eu deveria fazer, em função de tudo o que está acontecendo, em virtude de todo esse testemunho que está correndo no nosso tempo e na nossa cultura. Depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Nós temos aqui Lucas descrevendo a sua metodologia e a composição do seu trabalho. Qual é a metodologia que ele adota? E a propósito, vocês aí que estão na academia, podem seguir o exemplo de Lucas, porque ele aqui está se comportando como um acadêmico. Porque ele pesquisa, o fruto da sua pesquisa tem algumas, na verdade, o contexto e o cenário da sua pesquisa tem elementos muito interessantes para quem vai se enveredar por esse tipo de atitude. Ele documenta, ou seja, ele apresenta um paper com o seu resultado e o seu propósito muito bem definido.
O que acontece? Qual é a metodologia que Lucas empreende para produzir a sua obra? Primeiro, ele faz uma pesquisa detalhada. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde o princípio. Essa palavrinha aqui, queridos, que é traduzida como acurada investigação, significa um compromisso com a exatidão, um compromisso em empreender um estudo, uma pesquisa que seja comprometida com a precisão cirúrgica, não dando espaço para que aquilo que vai ser testemunhado tenha consigo dúvidas. Não. Ele é um baita de um pesquisador. E ele mergulha nessa pesquisa, ele se compromete com esse empreendimento de forma que seu trabalho seja resultado de uma pesquisa que está envolvida, comprometida com a precisão, com a exatidão. E ele continua dizendo, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem. Lembram que nós tínhamos testemunhas originais, as fontes primárias, que desde o princípio acompanhavam o que estava acontecendo? Pois bem, você pode ter certeza que Lucas conversou com essa galera, que Lucas teve contato com esse pessoal, porque ele, embora não fosse da primeira geração, ele, muito embora não tenha conhecido pessoalmente o Senhor Jesus, ele teve contato com pessoas que conheceram, de modo que ele teve condições com isso de escrever, de fazer uma pesquisa que pensasse, que selecionasse, que identificasse todos aqueles elementos próprios dessa mensagem que estavam presentes desde o início de que aquilo aconteceu e começou a ser transmitido. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito. É como eu disse, uma pesquisa detalhada, minuciosa, competente, laboriosa, mas é também uma pesquisa documentada. Qual a importância de documentar a pesquisa? A importância é, na medida que as pessoas têm contato com ela, essas pessoas podem consultá-la com regularidade, com constância, e essa constante observação, esse constante contato com a obra faz com que o seu conteúdo seja assimilado, não seja esquecido. E não só não seja esquecido, mas seja assimilado, como também seja praticado nas expectativas que se tem em torno do propósito que esse escrito tem. É uma pesquisa detalhada, é uma pesquisa documentada e é também uma pesquisa ordenada. Igualmente a mim, ou seja, conforme o pessoal que está por aí testemunhando, eu também entendo que é apropriado eu fazer o mesmo, ou seja, de testemunhar. Depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Pesquisa detalhada, pesquisa detalhada, a outra pesquisa documentada por escrito e a outra pesquisa organizada. Dar-te um relato por escrito em ordem. Sabe o que significa essa palavrinha aqui, gente? Literalmente, um depois do outro. Um depois do outro. Ou seja, dando uma sequência lógica que facilitasse o entendimento da pessoa que tivesse contato com aquela obra.
Você vai contando as coisas exatamente como elas foram acontecendo, na ordem em que elas foram ocorrendo, e uma vez que você oferece uma pesquisa detalhada, escrita, documentada, uma pesquisa ordenada, você busca, você tem a intenção por trás disso, de fazer com que o seu destinatário, com a pessoa que vai ler aquela obra, a entenda. Esse deve ser o compromisso de todo comunicador. Esse deve ser o compromisso de todo escritor. Se fazer entendido. Gente, quanta gente aí falando palavras das mais rebuscadas, sem dar o significado delas, fazendo referências históricas, usando essa ou aquela outra língua. Para quê? Para quê? Se o objetivo não for provocar, facilitar o entendimento, tudo isso aí, sabe o que é? É nuvem. É nuvem. Passou. O comunicador, e particularmente a testemunha de Deus, ela deve ter um compromisso com a simplicidade da sua comunicação. Por quê? Porque ele objetiva que a sua audiência entenda. Porque se não houver entendimento, não haverá edificação, gente. Uma pesquisa detalhada, uma pesquisa documentada, uma pesquisa ordenada. Ele estava pensando no seu destinatário. Ele queria que o seu leitor entendesse. Com que propósito? O que Lucas tinha em mente ao empreender todo esse trabalho? Ele diz no versículo 4: para quê? Essa é uma expressão que comunica o quê? Propósito. Por que eu empreendi uma pesquisa detalhada? Por que eu tive todo esse trabalho? Por que eu empreendi uma pesquisa e a documentei? Por que eu tive todo esse trabalho e tive a preocupação de compô-lo de forma ordenada? A razão é para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O propósito está muito bem definido aqui, gente. A propósito, tudo que vem depois, a sequência de Lucas, até o último capítulo, capítulo 24 desta obra, deste evangelho, tem este objetivo. Qual o objetivo? Dar certeza. Lucas tinha uma pessoa em mira. Uma pessoa, gente. Ele diz no versículo anterior: a mim pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Ele tem em mira uma pessoa, gente. Uma. Sabe o que é interessante quando nós olhamos para os outros evangelhos? Sabe o que nós constatamos? Mateus, Marcos, João tinham um público destinatário muito mais abrangente, mais pessoas envolvidas, tanto que não se descreve, digamos assim, de forma expressa, um nome, mas se tem a intenção de atingir um grupo de pessoas. No caso de Mateus, os judeus que tinham se convertido ao Evangelho; no caso de Marcos, romanos; no caso de João, nós tínhamos um público mais abrangente. Mas Lucas, ele produz uma obra de 24 capítulos, ou melhor, ele produz duas obras, uma de 24, outra de 28, soma isso aí, são 52 capítulos para uma pessoa. Uma pessoa. Sabe o que a gente pode concluir a partir disso?
Deus se preocupa com uma pessoa. Às vezes a gente faz uma oração assim, né? Perdão, às vezes a gente deixa de orar, dizendo assim, eu não vou pedir isso. O Deus soberano, eterno, Rei dos reis, sentado num trono de glória, o Santo, 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 infinito como é, eterno como é, vai se preocupar com uma pulga? Vai se preocupar com um grão de areia? Não! A nossa conclusão é não, então eu não vou nem incomodar o Senhor. Algumas pessoas dizem outra coisa, né? Elas até oram, mas elas oram assim, eu vou orar de madrugada, porque nessa hora o expediente está mais leve, ele está mais liberado e talvez ele considere as minhas orações, talvez ele considere que eu vou falar para ele. Gente, Deus se preocupa com uma pessoa, e a prova disso está aqui. Lucas escreve para uma pessoa, escreve 52 capítulos para ela, contando o seu evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, 52 capítulos. Ele tem uma pessoa em mira, ele tem uma pessoa reconhecida. Vejam que o Lucas, ele trata Teófilo com um qualificador, com um título, excelentíssimo Teófilo. Os estudiosos discutem o que Lucas queria dizer, ou a que tipo de pessoa Lucas estava se dirigindo ao tratá-la dessa forma, ok? Existe grande discussão a esse respeito. Uma delas indica que possivelmente Teófilo era um militar de alta patente do Império Romano. E por que isso? Porque esta expressão era muito comum, era um tratamento, digamos assim, cultural em relação a pessoas que ocupavam cargos dessa natureza. Então, é possível, embora não garantido, é possível, embora não certo, que Teófilo fosse alguém do escalão superior do militarismo romano, que era nada mais, nada menos do que o império que tinha o exército mais poderoso da terra. Então, Teófilo se dirige a uma pessoa de excelente patente, a uma pessoa que tem uma posição na sociedade, uma pessoa que possivelmente é reconhecida. Não necessariamente por ter bens, isso também poderia ser possível, mas especialmente por causa da posição que ela ocupava na cadeia social. Então, Lucas tem uma pessoa em mira. Essa pessoa era reconhecida e mais, essa pessoa era instruída. O texto diz, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Teófilo não era ignorante com respeito ao evangelho. Não era. Ele já havia recebido instrução a esse respeito. Teófilo, muito provavelmente, a despeito da posição que ele ocupava na cadeia social, ele tinha recebido o evangelho, ele fora instruído nas verdades a respeito de Jesus. E por que nós podemos dizer que ele tinha sido, que ele fora instruído nessas verdades? Porque tudo que Lucas vai dizer depois tem relação com quem? Com Jesus. Tudo que Lucas vai relatar a essa história, que é Cristo Jesus o Senhor, o Salvador. Então, Teófilo já havia recebido instruções a esse respeito, com certeza, porque Lucas está fazendo essa afirmação. Contudo, essa pessoa que ele tinha em mira, que era uma pessoa reconhecida, que era uma pessoa instruída, era claramente uma pessoa a ser fortalecida. Com que propósito Lucas escreve este evangelho? Para que tenha certeza das verdades em que foste instruído. Parece que não havia certeza. Não é verdade? Porque o propósito de todo esse escrito é produzir o quê? Certeza. A propósito, queridos, quando Lucas usa essa expressão, ele quer comunicar o seguinte: olha, você precisa estar mais firme.
Você precisa estar mais solidificado. Ao que tudo indica, por alguma razão, você ainda, embora tenha recebido essas instruções, parece que você ainda está pisando em terreno arenoso. Não há firmeza. Então veja bem, você vai alcançar a firmeza. Como? Tendo contato com a minha obra. Leia o que eu estou escrevendo para você, porque isso vai contribuir para que você tenha firmeza, para que você tenha certeza, para que você não fique titubeando. E caso você esteja ouvindo algum outro evangelho que muito provavelmente, passados 30 anos, já estavam sendo divulgados e já estavam sendo disseminados, você possa se concentrar no único e verdadeiro evangelho. É isso que Lucas faz. Agora, sabe uma coisa interessante, queridos? Uma coisa muito interessante. Teófilo já era instruído. Só que Teófilo era um instruído em dúvida. O que Lucas faz para resolver esse problema? Se você é um instruído em dúvida, você precisa ser aprofundado nos pontos da fé. Então eu vou tratar de temas como apologética, que é a defesa da fé, ou eu vou tratar de línguas originais, de exegese e de princípios da hermenêutica, ou seja, da interpretação bíblica, que não estão tão na superfície, que não estão tão disponíveis para a população em geral. É isso que Lucas faz? Não. Lucas quer fortalecer a fé de uma pessoa já instruída, não é? Sim. E o que ele oferece para que essa fé seja fortalecida? O Evangelho. É por isso, queridos, que eu insisto, e todas as oportunidades que eu tiver eu vou falar isso. Queridos, o Evangelho não serve apenas para ingressar a gente na vida cristã, mas é a esteira na qual nós nos desenvolvemos nessa vida. Sem Evangelho, sem graça de Jesus, sem a história da salvação, não tem como a gente se desenvolver. Mas Abner, eu já conheço. Beleza, você conhece, mas você precisa se aprofundar. Por quê? Porque o Evangelho é um baú cheio de riquezas inesgotáveis. Então o que Lucas faz? Está em dúvida? Evangelho. Está em dúvida? Está em certeza? Jesus. Está em dúvida? Está em dificuldade? Graça derramada por meio de Deus na pessoa do seu Filho, de modo que aqueles que depositam a sua fé unicamente nele, somente em Jesus, possam desfrutar de uma adoção, ou seja, inclusão por graça, misericórdia na família de Deus, e ser tratado como filho legítimo, ao ponto de sermos co-herdeiros com Jesus. Queridos, não existe outra mensagem que dê firmeza, segurança, convicção, que não o Evangelho. E é exatamente isso que Lucas vai se propor a fazer, com esse objetivo: dar certeza. É por isso que a ideia, ou a proposição que eu elaborei a partir desse texto é a seguinte: quem não recebeu o Evangelho com toda firmeza, deve ser ajudado a ter nele plena certeza. Perceberam que esses termos estão presentes aqui no texto? Quando Lucas fala do seu propósito, ele diz: para que tenhas plena certeza. É isso. O que Lucas quer que nós consideremos, a partir de tudo isso que ele acabou de falar, acabou de nos ensinar? Em primeiro lugar, Lucas quer que nós consideremos que a exposição às testemunhas ou aos testemunhos induz, motiva testemunhar. Porque foi o que aconteceu com ele. Visto o quê? Então, quanto mais próximos estamos do testemunho e dessas testemunhas, mais induzidos, motivados, estimulados somos a fazer o mesmo. Em segundo lugar, esse texto aqui
Ou mais específica, Lucas quer que nós consideremos que o Evangelho é sobre fatos. E é passível de verificação. É verdade, gente. Muita gente por aí vai dizer que o Evangelho é a história da carochinha. Um homem que se intitula Deus, ou o Deus que se torna homem, que se faz carne, que caminha entre nós, não peca, que voluntariamente recebe o castigo em lugar de outras pessoas, que morre, mas ressuscita. Gente, isso aí é Senhor dos Anéis. Isso aí é Crônicas de Nárnia. As pessoas vão dizer isso. Mas o que nós aprendemos com Lucas é que o Evangelho é sobre fatos. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Aconteceu, virou manchete e dividiu a história entre antes e depois de Cristo. O Evangelho é sobre fatos. É verdade, alguns dos fatos extrapolam a lógica humana, mas o fato de extrapolar a lógica humana não significa que seja ilógico. É apenas sobrenatural. É isso. Não é ilógico, é sobrenatural. Muito bem. Também, nós somos levados a considerar, por meio do relato de Lucas, que o Deus eterno e infinito, Ele se preocupa com o mortal e finito. Lucas escreve para uma pessoa. E o que isso significa? É Deus querendo se revelar mais profundamente para uma pessoa. Isso demonstra ou não demonstra a preocupação de Deus? O cuidado de Deus com uma pessoa. Um por um. É claro que sim. É claro que sim. Nós também somos levados a considerar por meio dessa passagem que o evangelho que foca no pobre é um falso evangelho. Ok? Já ouviram falar da teologia da libertação? A teologia da libertação tem uma versão evangélica, que é a teologia da missão integral. E qual é o foco? O evangelho é só para pobre. A salvação não é uma salvação individual, é uma salvação estrutural. Correto? Isso é um falso evangelho. O evangelho também é para o pobre, mas não só para ele. Vão, façam discípulos de todas as nações. Acho que tinha rico também, não tinha? Tinha gente de expressão, não tinha? Tinha gente reconhecida, não tinha? Claro que tinha. Claro que tinha. Esse também, nós somos levados também por Lucas a considerar que gente instruída pode ter dúvidas legítimas. Tem problema ter dúvida, gente? Não tem problema ter dúvida. O problema é a nossa postura. Postura que alguns duvidosos assumem quando se encontram nesse estado. Mas não tem problema nenhum. Esse texto nos indica, nos ensina, gente instruída pode ter dúvidas. E a propósito, dúvidas são bem-vindas, porque elas são a porta que se abre para o crescimento. Em último lugar, nós somos levados a considerar por Lucas que gente duvidosa precisa ser exposta ao verdadeiro evangelho. É o que Lucas se compromete a fazer. Sendo assim, em outras palavras, se a exposição para testemunhos, ou a exposição a testemunhas nos induz, nos motiva a sermos testemunhas, nos motiva a testemunhar, em termos práticos, se aproxime delas.
esteja próximo de testemunhas. Ah, você percebe que o seu testemunho é um testemunho fraco, um testemunho tímido. Se aproxime daqueles que testemunham regularmente, para que você seja motivado a fazer como eles. Foi o que aconteceu com Lucas. Muita gente estava comunicando a partir do testemunho de fontes originais. Ele vê aquilo e diz: visto que muitos, conforme os que, foi-me bem, me pareceu bem, igualmente a mim, eu relatei, eu escrevi, eu comuniquei. Então você quer ser estimulado a comunicar? Esteja próximo dos comunicadores, esteja próximo das testemunhas. Em segundo lugar, se o Evangelho é sobre fatos e é passível de verificação, você não precisa se envergonhar do Evangelho. Não precisa. Não é... tem uma frase aí que diz: contra fatos não há argumentos. O Evangelho é sobre fatos. Então você não precisa se envergonhar. Pelo contrário, como o apóstolo Paulo diz ali em Romanos capítulo 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós cremos em fatos, e estes fatos são diferentes de todos os outros. Por quê? Porque estes fatos nos quais nós cremos são poder de Deus, gente. Sabe por que você está aqui? Porque estes fatos atingiram o seu coração. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você canta conosco? Sabe por que você participa dos louvores? Sabe por que você fica sentado aí ouvindo uma pessoa, às vezes durante 1 hora, e às vezes mais? Sabe por quê? Porque o Evangelho poderoso chegou no seu coração, porque Cristo lhe salvou, porque a graça de Deus abriu os seus olhos, e hoje você pode ver a beleza da palavra de Deus, e por isso você se alegra, você se deleita quando você ouve essa palavra sendo transmitida, sendo testemunhada. Terceiro lugar, se o Deus eterno e infinito se preocupa com uma pessoa, nunca pense que Deus não se preocupa com você. Nunca pense que Deus virou as costas para você. Nunca conclua que Deus está alheio à sua experiência, à sua história, aquilo que você tem vivido. Não. Deus se preocupa com um por um. Ele se preocupa com você. Nunca pense o contrário. Quarto lugar, se o evangelho que foca apenas num grupo é o evangelho falso, o evangelho que nós vamos comunicar é um evangelho que deve ser comunicado para todos os grupos. Foi o que nós aprendemos na semana passada. Ofereça o evangelho para todos. Até porque você não sabe quais são todos os eleitos de Deus. Então comunique para todos, para que Deus chame, dentre estes, os seus. Se tem gente instruída que legitimamente tem dúvidas, então não recrimine quem tem dúvida. O quê? Que perguntinha? Acabou. Perdeu a pessoa. As pessoas têm dúvidas. E qual é o problema nosso? Muitas vezes nós estamos dando resposta para perguntas que não estão sendo feitas. Nós não estamos, portanto, respondendo às demandas e às dúvidas que as pessoas têm apresentado. O fato é que tem pessoas duvidosas, que estão titubeando, e nós não devemos recriminá-las. Devemos, ao contrário, fazer como Lucas, expô-las ao Evangelho. Se tem, portanto, gente duvidosa, nós precisamos conhecer o verdadeiro Evangelho que dá certeza para os duvidosos. Para que nós precisamos conhecer mais o Evangelho? Justamente para transmiti-lo. Transmitir para aqueles que estão pisando ainda em terrenos arenosos da fé. Você tem dúvida? Não tem problema.
O problema é você continuar com ela. Mas a dúvida é uma porta que se abre para que você cresça. E você vai crescer na medida em que você é mais exposto às profundezas da mensagem do Evangelho, é exposto mais profundamente às belezas de Cristo. Até esqueci de beber água, me empolguei. Aquela imagem. Quantas pessoas tem ali? Segundo a mente pós-moderna, 180 mil. Mas o mesmo grupo, ou melhor, um grupo até relativamente menor do que esse, foi estimado por uma instituição, por um órgão isento, tinha 4 milhões. Sabe o que é isso, gente? É negar o fato. É negar a realidade. A mente pós-moderna faz isso. Porque ela não está comprometida com a realidade. Ela não está comprometida com o fato, com o acontecimento. Ela está comprometida com a subjetividade dos seus sentimentos. Como é que eu me sinto em relação a isso? Eu me sinto assim. Então, eu construo uma narrativa, que não é a narração do que está acontecendo, mas é a ressignificação do que eu vi. Pós-moderno pensa assim. Ele nega a realidade, ele tem dificuldade com a autoridade, ele resiste à verdade e mais, ele resiste a qualquer manifestação de convicção, de certeza, acusando aqueles que se portam dessa forma de arrogantes e de donos da verdade, o que não é necessariamente assim. Por quê? Porque nós somos convidados pela palavra do Senhor a ter certeza, sim. Por quê? Porque quem não recebeu o Evangelho com toda firmeza deve ser ajudado a quê? A ter nele plena certeza. Vamos orar.